Fala família, tudo bem? Que bom poder estar aqui compartilhando algo com você. Eu queria ler um texto que está em Êxodo 3, versículo 5, diz assim: Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Esse é o texto clássico, quando Moisés ele vai ter um encontro com a sarça. Só que a gente precisa entender o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes é que Moisés ele nasce num tempo, ele nasce como hebreu e ele se torna egípcio de criação. Ele é achado você já deve conhecer essa história, ele é achado pela irmã de Faraó e ele nasce agora como um egípcio. E Moisés não tinha crise com a cultura do Egito, com a culinária do Egito, ele não tinha crise com a escravidão que os egípcios impunham sobre os hebreus, para ele era tudo normal. Só que um dia Moisés recebeu uma informação, e essa informação foi, você não é um egípcio, você é um hebreu. Essa informação era, você não é o que escraviza, você é um escravo. E isso deveria trazer mudança na vida de Moisés. Só que Moisés ele vai pegar o entendimento e ele não aplica o entendimento. Ele vai tentar viver em cima disso, porque aquilo deveria causar mudança e não causou. Então Moisés primeiro ele vê um egípcio batendo num hebreu, o que era comum para ele até então. Só que o que ele faz? Ele mata o cara e encobre. Nós vivemos um tempo, e aqui eu abro o primeiro parêntese, que nós falamos muito sobre liberdade, somos ser livre. A Bíblia vai dizer o seguinte: nós estávamos no reino das trevas. E quando fala que nós estávamos num reino, diz que havia um rei. Quando no sistema, vou colocar, acho que é isso, o sistema político, quando é a monarquia, quando há um rei, o rei tem a palavra final. Aliás, ele tem a palavra absoluta. Num sistema político como é o nosso aqui no Brasil, de democracia, todo mundo tem opinião. E vai votar para que decidam o que é. Então, quando a Bíblia fala que nós estávamos no reino das trevas, é que havia um rei nesse reino das trevas. E nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso quer dizer que nós saímos do reino das trevas e nós não viemos para um lugar de liberdade. Nós viemos para um lugar de servidão. Só que agora o rei desse reino é um rei de amor. Moisés, o que ele deveria fazer, e esse deveria ser o entendimento que nós temos, de agora eu entendi, eu pratico. Não existe evangelho sem prática. Não existe eu sei e não pratico. No evangelho isso não conta, o que você sabe, o conhecimento que você tem. Então, continuando o texto de Moisés, no outro dia ele vê dois hebreus brigando. E o que ele deveria fazer? Liderar esses homens, ensinar que eles não deveriam brigar, mas ele só foi separar. Um deles diz para Moisés, falou, o que você vai fazer? Você vai me matar como você matou teu amigo? Então nessa hora Moisés foge do Egito. E por que Moisés fugiu? Porque ele soube que Faraó sabia do que ele tinha feito. O Faraó ouviu a notícia, Moisés não é um egípcio, ele é um hebreu e matou um dos nossos. Então o Faraó, diferente de Moisés, ele vai praticar o que ele conhecia. E ele diz para matarem Moisés. Moisés foge porque ele não queria ser morto pelo povo da sua criação e ele não queria ser rejeitado pelo povo do seu nascimento. Ele era rejeitado entre os hebreus e ele era perseguido entre os egípcios. Moisés foge, ele vai para o deserto e no deserto as coisas estão andando, está tudo muito bem, até que um dia Moisés vê uma sarça ardendo, o que era comum no deserto. A sarça queimar e pegar fogo, só que o fogo vence a madeira. E ele percebe que o fogo não estava vencendo a madeira estava vencendo o fogo. E ele começa a se mover por curiosidade. E é muito bom, você pode reparar, não há uma pessoa que seja curiosa e seja infeliz. Todo curioso é feliz, porque ele tem muita história, só que o curioso tem um problema. Ele é irresponsável, porque ele sempre conta a história do outro. E o problema de nós sermos curiosos com relação ao Evangelho é que nós contamos a história de um Deus que nós não nos submetemos a Ele. Não tem como eu servir um Deus, não tem como eu servir um Pai, não tem como eu servir um Senhor e eu não ser servo, e eu não estar em submissão. Então não existe esse lugar de liberdade do eu faço aquilo que eu quero, eu faço como eu quero dentro do reino de Deus. Então Moisés ele começa a se mover, lembra, ele não tinha cultura dos hebreus, ele não conhecia o Deus dos hebreus porque ele foi criado sobre os deuses do Egito. E quando ele chega próximo à árvore,
que para ele é uma árvore que está pegando fogo e está ganhando sobre o fogo. Essa árvore agora começa a falar. E aqui começa a pegar o negócio para a gente. Porque nós ficamos muito felizes de ouvir Deus falar. Uau, Deus falou comigo, uau, eu tive essa experiência, uau, Deus falou comigo através de não sei quem, não sei aonde. Só que o problema não é Deus falar. Isso já é uma loucura em si. Falar que um Deus absoluto falou comigo. O problema é, esse Deus falou comigo, o Deus de Gênesis, e disse Deus haja e ouve, ele fala e eu faço o quê? Não pratico. E aí espero outra voz, outra experiência, outra coisa, porque eu encontrei esse lugar de liberdade que nunca existiu. Só que aí quando Deus fala com Moisés, a árvore fala com Moisés, ele falou o quê? Moisés, Moisés, não se aproxime, não dê o próximo passo sem tirar as sandálias dos pés. A cultura dos egípcios, o escravo, a identidade de um escravo era pelo pé. Então todo aquele que era livre tinha sandália e todo aquele que estava calçado, quer dizer, todo aquele que estava calçado era livre e todo que estava descalço, ele era escravo. Então o que Deus está comunicando para Moisés é, você quer me conhecer, você vai ter que me conhecer sendo servo. Você não pode me conhecer sendo livre. E aqui é a chave do que nós temos enfrentado nesse dia. Sabe por que nós não conhecemos a Deus? E quando eu falo, mas você está me julgando, não, eu estou constatando, olha os frutos da nossa nação, olha os frutos da igreja nessa nação. É o fruto de uma igreja livre ou uma igreja que submeteu ao senhorio do Senhor? É muito simples. Nós vivemos num país onde quase 40% da nação é cristã evangélica e nós temos 33 mil crianças esperando para adoção. Aonde está o erro? O erro são os 33 pais que abandonaram, ou são os quase 100 milhões de evangélicos que não querem viver aquilo que a Bíblia diz, porque estão com seus pés calçados. E quando Moisés decide arrancar as sandálias dos pés, agora Deus se apresenta para ele. E aí Deus fala para ele, eu sou o Deus de seus pais. Ele não diz, eu sou o seu Deus, porque Moisés não era servo do Deus vivo. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Na mesma hora, Moisés encobre o rosto, porque ele tinha medo. O problema é nós vemos a Deus, nós falamos com Deus, nós nos relacionamos com Ele, não tememos. Nós saímos do mover com um estalo, com um clique na luz da igreja. Nós já voltamos e continuamos fofocando e continuamos conversando e vamos comer pizza e hambúrguer artesanal, como se nada tivesse acontecido. Aí você vai pegar essa experiência de Moisés ouviu a voz e tampa o rosto de medo. Aí você vai ver Isaías ele está no ambiente da glória e ele começa a relatar que ele viu os anjos olhando uns para os outros, a cena clássica do santo, 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 Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Daí daqui a pouco ele começa a ver a fumaça invadindo o templo, ele ouve, ele vê tudo isso e a resposta de Isaías para isso foi o que? Ele falou, peraí que eu vou tirar uma selfie, vou postar e vou falar, uau, a minha igreja é fantástica. Não, a resposta de Isaías é, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. O lugar da habitação do Senhor, ele não pode gerar em mim êxtase, ele tem que gerar em mim medo, temor, porque ele começa a perceber que ele é pecador e todos os outros ao redor dele são pecadores e ninguém pode produzir santidade, só que os olhos dele viram o rei, e como ele viu o rei, ele precisa mudar. E aí vem João, cara. João, ele vai encontrar o dono da voz e o dono do lugar. E ele começa a relatar, e eu ouvi, os seus cabelos eram brancos como a lã mais branca, no seu peito um cinturão de ouro, os seus pés eram como latão reluzente, as suas vestes iam até o templo. Ele começa a relatar, os olhos como chama de fogo, língua como espada afiada. E qual é a resposta de João para essa imagem? E eu caí como morto. Imagina o seguinte, nós estamos aqui num parque, tem centenas de cachorros. Eu amo um filme chamado Pra Sempre ao Seu Lado, que vai falar de um cachorro que fica 10 anos numa estação de metrô esperando o dono dele. Esse cachorro, quem estuda comportamento animal, fala que o cachorro, quando ele percebe que ele vai morrer, ele foge, para que o seu dono não sofra com a morte dele. Talvez agora você descobriu por que teu cachorro fugiu quando era velho. E quando você assiste esse filme, é impossível você não chorar, você vai chorar.
E aí, qual que seria a resposta a essas lágrimas? Você sair depois de assistir esse filme, sair catando cachorro na rua, cuidando de cachorro, fazendo de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque a imagem do filme, que é sobre cachorro, te comoveu. Mas o que você vai fazer depois de chorar e assistir esse filme? Você vai indicar o filme para os outros, você vai postar na sua rede social que você assistiu esse filme, falou que o filme era lindo e vai contar para todo mundo, mas ele não causa mudança em você. Talvez nós estejamos vivendo isso todo santo domingo há anos. E choramos, e nos emocionamos, e arrepiamos, e fazemos tudo o que o protocolo diz. Só que o problema é que não há mudança. O que você precisa, o que eu e você precisamos entender, é que o nosso coração precisa estar descalço. Moisés, quando ele ouve o Senhor diz, eu ouvi o clamor do povo e eu desci, volta para o Egito. Por que Moisés voltou? E Moisés foi para enfrentar Faraó e para liderar os hebreus. Por que ele foi? Porque ele ouviu o Senhor com os pés descalços. Ele não tinha mais direito à escolha. Meu conselho para você que está assistindo essa mensagem, queime o seu direito de escolha. Viva aquilo que você ouviu e seja feliz. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu infinito amor. Te louvamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Jesus, nos ajude a descalçar os nossos corações e aprender a te ouvir e entender que a minha liberdade está em fazer a tua vontade. Não é estar em fazer coisas novas agora que eu sou um evangélico. Não, porque eu sou cristão. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, que não vai ser a mesma do meu coração. Nos ajude a entender isso e que nós possamos caminhar segundo a tua vontade. Para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.